São férias esses peritos, pois eles conseguiram descobrir que a menina foi espancada por detectarem hemorragias no cérebro, e não pelos populares hematomas que a gente vê no rosto ou no corpo de quem apanha. Esta hemorragia não foi provocada pela queda da menina do prédio, como seria lógico de se supor, e eles explicam por quê. Médicos legistas constataram no cérebro uma pequena hemorragia, comumente presente em casos descritos pela medicina forense como síndrome da criança espancada. Medicina forense como síndrome da criança espancada. Alguém já ouviu falar disso? Pois foi por esse detalhe que descobrimos que a Isabela foi espancada. Não foi por hematomas, que a gente sabe que identifica quando uma pessoa sofre espancamento. E na foto do rosto dela também não se vê nenhum hematoma, além do que ninguém que esteve perto de Isabela viu estes sinais, nem a médica, nem o porteiro que foi o primeiro a chegar perto dela, e os vizinhos que examinaram cuidadosamente e viram que o rosto dela estava limpo. Até mesmo a própria mãe dela, que teve bastante contato, nunca relatou ter visto nenhum hematoma, mas mesmo assim todo mundo acreditou na versão dos legistas. Quem vai duvidar de profissionais competentes e do mais alto gabarito, que conseguiram descobrir cientificamente no cérebro dela a MFSCE, que comprova que Isabela foi espancada? Na verdade, este lance do espancamento foi estratégia do promotor e da polícia, pois conseguiram induzir ódio total da população em geral pelo casal Nardoni, e ficaram cegos de ver as contradições e incoerências do inquérito policial e as evidências a favor deles. O que importava agora era condenar aquele casal de monstros assassinos. Entenderam agora como surgiu este lance do espancamento? Vamos continuar a analisar o trabalho dos peritos, pois eles merecem ser lembrados. Competência mesmo, eles demonstraram que a menina foi atacada e asfixiada na sala, apesar de que na foto do quarto dela, a cama está toda desarrumada, indicando sinais de luta, com o travesseiro fora de posição, mostrando claramente que foi usado para asfixiá-la. Mas esse detalhe eles desconsideraram, pois acharam que não tem importância. E também todas aquelas fraturas encontradas em Isabela, que pela lógica todo mundo conclui que foram provocadas pela queda do prédio. Eles chegaram numa outra conclusão, conforme explica o promotor. Esclarece outro ponto polêmico. Alexandre Nardoni, ainda dentro do apartamento, teria arremessado a filha com tanta força a ponto de provocar fraturas? Essas fraturas não poderiam ter sido causadas pela queda? Não, os legistas dizem que não, e eles explicam o porquê. Não tem compatibilidade com a queda, e isso está no laudo. Ou seja, a queda de Isabela do prédio do 6º andar de uns 17 metros não provocou fratura nenhuma no corpo dela. Todas foram provocadas pelo pai atirando a filha ao chão, a uma altura de 1,20 m. Alguém ficou estupefato? Mas tem mais deles. Eles usaram alta tecnologia para descobrirem que as pegadas encontradas no lençol da cama dos meninos eram do chinelo do pai. Nem precisavam ter todo esse trabalho. Era só perguntar para a madrasta. Ela disse que o marido subiu com o Pietro na cama, que estava encostada na janela, pois viu um buraco na tela e por ela introduziu a cabeça para poder ver a filha lá embaixo. Mas eles descobriram algo mais nessas pegadas. Pela análise da situação, chegaram à conclusão de que Alexandre não conseguiria subir na cama dos meninos carregando a filha nos braços, e precisou da ajuda da esposa. São férias esses peritos. O único porém é que o lençol deveria estar todo manchado de pegadas, e não as poucas que encontraram, já que pela conclusão deles, o pai da menina subiu 2 vezes na cama deles, para cortar a tela da janela e depois jogar a filha pelo buraco na tela que ele mesmo fez. E para completar o trabalho meritoso deles, demonstraram muito raciocínio e percepção nesta conclusão. Pois acreditem que, pela análise do buraco feita na tela da janela e das marcas encontradas na camiseta de Alexandre Nardoni, os peritos concluíram que estas marcas foram produzidas pela pressão de alguém que tinha 1,80 m de altura e pesava 90 kg, carregando um peso de 25 kg. Não são demais esses peritos? Pois, por coincidência, é o mesmo peso e altura de Alexandre Nardoni, e o peso que ele carregava era o mesmo de Isabela. Fica provado que as marcas encontradas na camiseta dele
não foram provocadas por ele ter forçado o corpo pelo buraco na tela da janela para ver a menina lá embaixo, conforme descreveu a madrasta. É por isso que esses profissionais deveriam ser mais reconhecidos, não somente o promotor ficar com todas as glórias. Que injustiça! Pode parecer uma paródia esta versão da polícia sobre o caso Isabella Nardoni, mas foi bem assim que aconteceu. Este caso foi real. O casal Nardoni foi condenado com tudo isso que vocês acabaram de ver. Tudo o que podia haver de escandaloso e inaceitável aconteceu neste inquérito policial. Tudo que era lógico não foi levado em conta, mas foram aceitos todos os absurdos e tudo que foi contra o bom senso. Quem quer que analise este caso com seriedade e imparcialidade, ou aqueles que não se deixaram contaminar pelo clima criado pela polícia e divulgado pela imprensa, vai achar incrível e absurdo que esta condenação tenha acontecido, e ainda mais com a aprovação da população em geral e os responsáveis por isso, considerados como heróis e ovacionados como estrelas de cinema. Do jeito que foi este caso, dá para confundir o real com o imaginário, o incrível e o inacreditável. Foi imaginário que os gritos que os vizinhos ouviram naquela noite de uma criança chamando pelo pai, antes de Isabella ter sido jogada da janela de um prédio, não eram dela, mas de seu irmãozinho tentando evitar que sua mãe continuasse a esganá-la. Mas foi real que esta versão foi da delegada. Foi inacreditável que todas aquelas fraturas encontradas no corpo da menina não foram provocadas pela queda real do prédio do 6º andar, mas pela suposição do pai atirando a sua filha ao chão. Mas podem acreditar, os peritos realmente chegaram a essa conclusão. Foi incrível que Alexandre Nardoni, após jogar a sua filha da janela, tenha chegado ao jardim ainda na ligação ao socorro, que durou apenas 1 minuto. Mas foi verdade que quem disse isso foi o promotor. Foi ilógico, incoerente, irracional a versão da polícia sobre o caso Isabella Nardoni. Mas foi real que sobre esta versão o casal Nardoni foi condenado com a pena máxima, e ainda com a unanimidade do júri e confirmada pelo juiz.